Já temos 13 horas mais 1 minuto e meio. Vamos dar início ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, primeiramente com os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Donald Trump, eleito 47º presidente dos Estados Unidos da América, promete era de ouro para o país e seu povo. O primeiro-ministro defende no debate do orçamento que o país está na direção certa para eliminar a pobreza extrema. A PAICV torce o nariz, a MPD defende e o CID considera que aumenta a dívida pública. O CID ameaça processar a PAICV e a Câmara de São Felipe por falsificação e vazamento de dados pessoais. O primeiro-ministro de Israel demite ministro da Defesa por falta de confiança. A Câmara Alta do Parlamento Russo ratifica tratado de defesa mútua entre a Rússia e a Coreia do Norte. Amigo ouvintes da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Com o limiar dos 270 grandes eleitores já ultrapassado, os principais meios de comunicação norte-americanos anunciaram oficialmente Donald Trump como vencedor destas eleições. Após Trump ter vencido as eleições no estado da Pensilvânia, eliminou qualquer chance da vitória da democrata Kamala Harris. Donald Trump acaba de garantir assim 277 grandes eleitores, mais 7 que o necessário para assegurar a vitória. Depois de uma noite em que superou as expectativas, Donald Trump foi considerado o vencedor do estado da Pensilvânia, tornando assim impossível a Kamala Harris ganhar a Casa Branca. Um dos estados com vitórias mais apertadas, tanto em 2016 como em 2020, a Pensilvânia era universalmente considerada um estado de vitória obrigatória para Kamala Harris. Embora reconhecesse ao longo da campanha que esperava uma margem de vitória estreita, a operação de Harris vangloriou-se do seu enorme esforço de angariação e mobilização e a vice-presidente preferiu o discurso culminante da sua campanha num grande comício na maior cidade do estado, a Filadélfia, a cidade que se esperava que lhe proporcionasse a sua margem de vitória. Esperava-se que Donald Trump perdesse terreno entre os eleitores porto-riquenhos do estado devido aos comentários racistas feitos por um comediante num comício uma semana antes das eleições. No entanto, os dados das sondagens à boca das urnas mostraram que o ex-presidente melhorou de facto o seu desempenho entre a população latina do estado desde a última eleição, um padrão que até agora parece ser uma tendência a nível nacional nos Estados Unidos da América. Os republicanos conquistaram também o Senado norte-americano, retomando o controle após 4 anos de domínio democrata. Há 100 senadores americanos, 2 por cada estado. Os democratas tinham anteriormente uma maioria de 1 lugar. Os resultados significam que os republicanos estarão bem posicionados num processo de confirmação das escolhas do novo presidente para a sua administração e para nomear juízes conservadores para o Supremo Tribunal norte-americano, se algum dos atuais juízes se reformar. O controle da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa, continua em aberto. Atualmente é controlada pelos republicanos por uma margem estreita. Donald Trump apelidou o seu segundo mandato de Era de Ouro para a América e o seu povo, eleição de Trump que suscitou a reação de vários outros chefes de Estado que já felicitaram o novo presidente norte-americano, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, inclusive o presidente de Cabo Verde. O presidente russo Vladimir Putin disse o seu porta-voz que não vai felicitar Donald Trump, que prefere, uma vez que os Estados Unidos encontra-se envolvido numa guerra contra o Estado russo, portanto não lhe vai felicitar e que aguarda por palavras e ações de Trump para ver então se no futuro poderá ou não felicitar Donald Trump. Atualidade nacional. A proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano começou a ser discutida hoje na Assembleia Nacional. Na introdução ao debate, o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva enalteceu o que diz serem as grandes virtudes do documento. Estamos perante um bom orçamento. Um orçamento que estimula o crescimento económico e o emprego. Protege as pessoas e garante o acesso ao rendimento, à educação e à saúde. Continua a investir na qualificação profissional e na capacidade empreendedora dos nossos jovens. Aumenta o salário mínimo nacional. Investe nos funcionários da administração pública e na qualidade da administração pública. Investe na saúde, na educação e na segurança. Investe no aumento da resiliência económica, social, ambiental e climática. Investe na diversificação da economia. Economia que reconhece o primeiro-ministro tem confiança dos cabo-verdianos e dos parceiros internacionais, não obstante a crise económica e sanitária por que o mundo passou e que se repercutiu em Cabo Verde. Existe confiança na economia cabo-verdiana por parte de investidores nacionais, estrangeiros e da diáspora.
por parte de parceiros internacionais e de instituições financeiras internacionais. Existe confiança dos cabo-verdianos, depois de todas as dificuldades por que o país passou, recuperou, relançou, protegeu e está a crescer. Além do país estar na direção certa para eliminar a pobreza extrema, José Luís Correia Silva diz haver sinais de que os compromissos internacionalmente assumidos por Cabo Verde serão alcançados. Cabo Verde está bem posicionado para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Cabo Verde está bem posicionado para eliminar a pobreza extrema. Cabo Verde foi declarado pela OMS um país livre de paludismo. Cabo Verde foi elegido para um terceiro compacto do MCA. Cabo Verde tem disponível um pacote de 300 milhões de euros do financiamento da iniciativa Global Gateway da União Europeia. Cabo Verde ultrapassou a meta de 1 milhão de turistas em 2023 e está numa tendência crescente em 2024. Intervenção do Primeiro-Ministro na apresentação da proposta do Orçamento de Estado, um trabalho acompanhado pelo Carlos Muniz, jornalista Carlos Muniz, que fez este trabalho. O PAICV critica a proposta de orçamento para o próximo ano, apontando que não está alinhada com as metas estabelecidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e lança incertezas sobre o futuro económico de Cabo Verde. Segundo o deputado do PAICV, Julião Varela, trata-se de uma proposta de orçamento despesista e eleitoralista que vai aumentar de forma galopante a dívida pública. A Edneia Barros acompanhou a intervenção do deputado do PAICV. O deputado do PAICV, Julião Varela, destacou a disparidade entre a previsão de receitas e despesas do governo. O PAICV afirma que o orçamento é insustentável, dependendo em grande medida do aumento da dívida pública, e alerta que isso poderá ter consequências para a economia do país. Ao apresentar um orçamento para 2025 com uma despesa de 97,8 milhões de contos e uma receita de 92,4 milhões de contos, denota-se claramente um completo desalinhamento com o PEDES e lança incertezas para o futuro económico do país. Não é realista nem sustentável a previsão da arrecadação de receitas endógenas na ordem dos 92,4 milhões de contos. Não descortinamos neste orçamento nenhuma medida que nos faça acreditar que haverá um aumento extraordinário de receitas endógenas em torno dos 20 milhões de contos, pelo que é falacioso dizer que o orçamento será financiado em 82% com receitas endógenas. A única forma de o governo implementar um orçamento nesta grandeza terá que ser pela via do aumento da dívida pública ou pela aceleração da venda das empresas, do património do Estado, infelizmente todos falhados e mal sucedidos. É um orçamento despesista. Este é o governo mais gastador que Cabo Verde já teve. Um governo gordo e gastador. Cabo Verde vai terminar mais um ciclo sob a gestão do MPD com um endividamento superior a 312 milhões de contos e um setor económico ainda excessivamente dependente do turismo, diz o PAICV. Segundo Julião Varela, grande parte dos recursos do orçamento é canalizada para as despesas de funcionamento e modesta em matéria de investimento público. Por isso, não serve para responder às demandas do país. Não contribui para a diversificação da economia cabo-verdiana, não repõe o poder de compra dos cabo-verdianos, não tem metas para a criação de emprego e aumenta de forma galopante a dívida pública. Trata-se de um orçamento que não vai melhorar o funcionamento dos municípios, uma vez que mantém nos 10% o nível de participação dos municípios nas receitas fiscais, e há municípios que não vão ter nem mais um centavo neste orçamento. É um orçamento em que o governo continua a apostar no aumento da carga fiscal, nomeadamente nos direitos de importação das bebidas com impacto direto no preço da restauração, afetando a nossa competitividade turística. Julião Varela destaca uma série de promessas não cumpridas pelo governo, incluindo a criação de empregos, a redução da pobreza e a melhoria das infraestruturas. Lembrou também da promessa de crescimento económico de 7% ao ano, mas diz que o governo vai terminar a legislatura com uma média de 4,7%. Julião Varela argumenta que o orçamento de 2025 faz pouco para abordar essas promessas de longa data. E o líder do grupo parlamentar do MPD, no discurso inicial sobre a proposta de orçamento para o próximo ano, assegurou que não se está perante um orçamento de ruptura, mas de continuidade e da consolidação das políticas implementadas. O líder da referida bancada, entre os vários elogios relativos ao documento, destaca uma parceria estratégica entre os municípios e o governo, tendo este último, segundo Celso Ribeiro, consagrado um aumento das transferências de recursos em 13%. Celso Ribeiro sublinha igualmente o investimento privado como vetor principal da proposta. A Joana Lopes tem os pormenores.
O grupo parlamentar do MPD acredita que a proposta de orçamento de Estado para o próximo ano traz respostas aos desafios que o país tem pela frente nos próximos tempos. Por isso, na ótica do líder da bancada, o deputado Celso Ribeiro, a proposta investe no desenvolvimento integrado e na descentralização das políticas públicas. Para o efeito, preconiza um aumento das transferências de recursos aos municípios em 13%. O Orçamento de Estado para 2025 não é um orçamento de retorno, mas sim de estabilidade, de continuidade e da consolidação das políticas implementadas até aqui. Destaca uma parceria estratégica entre o Governo e as câmaras municipais, voltada para o desenvolvimento integrado e a descentralização das políticas públicas. Em colaboração, visa fortalecer a capacidade dos municípios de implementar projetos locais em áreas prioritárias, como a educação, saúde, infraestrutura e proteção social, alinhando os objetivos nacionais com as necessidades específicas de cada município. A cooperação se manifesta no cofinanciamento de programas e nas transferências de recursos, que neste orçamento registrou um aumento de aproximadamente 12%. Uma proposta de orçamento tem como vetor central o investimento privado para acelerar o crescimento econômico, acredita Celso Ribeiro. O orçamento investe nas empresas através de facilitação e estímulo no acesso a financiamento e no fortalecimento do ecossistema do financiamento por meio de implementação das linhas de crédito do Plano de Reforma Econômica, bem como das ações de pró-empresa, pró-capital, pró-garante, do Fundo do Impacto e do Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado. Será dado também especial atenção às instituições de microfinanças e em 2025 será consolidada a implementação do projeto Banco Jovem Mulher com a garantia de 100% de projetos para o investimento para pequenas e médias empresas. Ressalta ainda que o orçamento investe na saúde das pessoas, prevendo também o acesso às evacuações médicas internas e externas de 2.400 doentes e 236 acompanhantes para permitir igualdade de oportunidades de acesso dos cidadãos aos serviços de saúde. E a proposta do Orçamento do Estado 2025 é um instrumento eleitoralista. Esta é, pelo menos, uma das leituras do Presidente da UCID na sua intervenção inicial esta manhã no Parlamento. João Santos Luís considera ainda que a atual proposta do Orçamento do Estado vai impulsionar o aumento da dívida pública do país, conforme a Nani Vaz. O presidente da UCID, que no início da sua intervenção falou do que considera ser um desfazamento entre a proposta de orçamento do Estado e as promessas do governo em termos de medidas que impactam no crescimento económico. João Santos Luís diz que a dívida pública só vai aumentar com a referida proposta. Saindo dos 298 milhões de contos em 2023 para 306 milhões de contos em 2024 e 312 milhões de contos cabo-verdianos em 2025. E, consequentemente, um serviço da dívida pública do país que ultrapassa os 20 milhões de contos, impactando de forma significativa e negativa a atração de investimentos e o acesso ao crédito para os investimentos considerados prioritários. A par dos impactos negativos, João Santos Luís assegura que essa proposta de orçamento do Estado reflete claramente um instrumento eleitoralista. Aqui, o Governo deixa cair a máscara, pois trata-se de um ano pré-eleitoral e, como tal, este orçamento, uma vez mais, disponibiliza, por exemplo, mais de 1 milhão de contos para as despesas de deslocação e estadia dos governantes e de toda a máquina do Estado. Com um orçamento de mais de 97 milhões de contos, o Governo, uma vez mais, esqueceu-se dos idosos e das pessoas com necessidades especiais, mantendo-os na pobreza extrema e com os míseros 6 mil escudos mensal desde o ano de 2018 para alimentação, medicamentos, habitação, etc. No término da sua intervenção, o presidente da UCID elenca as dívidas que, segundo o mesmo, o governo deixou de pagar aos ex-trabalhadores da EMPA, Justino Lopes, e ainda não atribuição de uma pensão de sobrevivência aos ex-militares de incorporação de 1975.
13h16 Vamos agora ao Parlamento, ao encontro de António dos Reis, do Ilson Andrade. António dos Reis, muito boa tarde. Após intervenções, avaliações iniciais, seguiu-se o debate. Conta-nos o que é que de relevante aconteceu durante o debate. Boa tarde. Renovar os votos de boa tarde de António Lima e aos estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Dizer que o debate que começou aqui, o chefe do governo, Ulisses Correia Silva, começou por reiterar que a proposta do Orçamento do Estado apresentado responde às necessidades do país e que está em sintonia com as políticas para o crescimento, para o emprego, redução da pobreza, transformação estruturante para a diversificação da economia, ideia reforçada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. No entanto, Ulisses Correia Silva rejeita a ideia da oposição de que a dívida pública esteja a aumentar e que a proposta do Orçamento do Estado é despesista. Deslocações e estadia são importantes para a administração. Relações externas, como é que se faz? Sem deslocações. Serviços de saúde, serviços de educação, inspeção, segurança. Há um conjunto de ações de governação, da administração, que exigem, de facto, fazer deslocações. Não há governo gordo, não há despesas a mais. Há despesas para o funcionamento da administração do Estado, há despesas para investimentos, há objetivos, há estratégias que nós temos estado a cumprir e vamos continuar a cumprir. O país não está altamente endividado. Pelo contrário, o país está numa trajetória descendente do endividamento. Ideia diferente tem o grupo parlamentar do PAICV que manifestou durante as várias intervenções. O grupo parlamentar do PAICV classifica a proposta do Orçamento do Estado de ser despesista, irrealista e eleitoralista, que não responde às principais necessidades dos cabo-verdianos. A deputada Janira Almeida acusou Ulisses Correia Silva de estar a concorrer com as câmaras municipais e de ter esquecido das suas atribuições e das grandes promessas de governação. Quando o primeiro-ministro passa a ser o 23º presidente da Câmara do país, ficamos sem primeiro-ministro e é perigoso para o país. A nível das grandes obras, o Hospital de Referência da Praia, nem vou falar porque eu acho que todos os cabo-verdianos já estão cansados de ouvir. Eu não vou falar da via rápida Praia Tarrafal, não é verdade? Já estão cansados de ouvir. Sr. Primeiro-Ministro, eu não vou falar do processo de privatização, de desprivatização, de reprivatização dos TACV, porque eu acho que cabo-verdianos já estão cansados, não é verdade? Acham que eu devo falar? Eu acho que não. Eu acho que é mais do que evidente. Porque aquilo que é evidente não precisa ser falado. A deputada do maior partido da oposição calcula ainda que o país contabiliza atualmente 46 mil desempregados, diz que a dívida pública está a aumentar, que a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, por ser a última da legislatura, não responde também às necessidades do país. Posição semelhante tem os deputados da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, que acusam o Executivo de apresentar uma proposta de orçamento que esquece os mais vulneráveis e as principais promessas do governo do MPD. A deputada Dora Pires pede também mais recursos para alguns setores, nomeadamente a saúde e a educação. Nós gostaríamos de saber se o aumento aqui previsto para o orçamento de 2025 se irá traduzir na melhoria ou na resolução de vários aspectos. Nós temos muitas pendências em relação aos professores, nós temos a implementação do PCFR, nós temos também assuntos em relação aos guardas das escolas que há muito vem reivindicando o melhoramento dos seus salários, mas se nós formos também para o Ministério da Saúde, nós temos sim um aumento, mas gostaríamos de saber se esse aumento irá ajudar na resolução ou na concretização de tudo o que nós temos estado a ouvir na melhoria dos serviços de saúde.
Para o grupo parlamentar do partido que sustenta o governo, ou seja, o Movimento para a Democracia, a proposta do Orçamento do Estado em debate é um excelente instrumento de governação. Luís Carlos Silva defende que é um orçamento que estimula o crescimento econômico e que prioriza as pessoas, apontando como exemplo a taxa da pobreza e da redução da taxa de pobreza e também o desemprego que está neste momento a reduzir e que a meta é colocar o desemprego em um dígito no próximo ano, ou seja, 2025. Da campanha desse governo alinhado com o programa do governo que é de reduzir a taxa de desemprego para um dígito. Já não consigo. E para 2025 não se vai manter abaixo de um dígito. Portanto, nosso discurso está carregado de falácia e de falta de lealdade intelectual e falta de seriedade técnica. Nós está deturpa números para nós chegar num discurso político. Um discurso político que tem respaldo na realidade. A realidade é que o Orçamento do Estado para 2025 ele é um marco da resiliência na Cabo Verde. Ele é um marco da sustentabilidade orçamental na Cabo Verde. Ele é um marco da justiça social. Para modo, e tem rosto humano. Rosto humano, essa proposta do Orçamento do Estado, o debate vai prosseguir no período da tarde, vai ser retomada a partir das 14h30. Neste momento, para dizer ainda que está a meio, por exemplo, o MPD tem 1 hora e 11 minutos para esgrimir os seus argumentos, enquanto que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde tem 1 hora e 8 minutos. E o governo, ou melhor, o CID está com 7 minutos e o governo sim tem 1 hora e 35 minutos. Portanto, o debate vai prosseguir no período da tarde, Natália. Obrigado, Luís Antônio dos Reis. 13 horas mais 23 minutos. O CID na Ilha do Fogo reagiu ao que chamou de tentativa de impugnação por parte do mandatário da candidatura do PAICV em São Felipe. António Pires Cardoso, líder regional da UCID, pondera entrar com um processo-crime contra o PAICV, também contra a Câmara Municipal de São Felipe, acusando-os de falsificação e vazamento de dados pessoais e exige um pedido público de desculpas por parte da Câmara e do mandatário do PAICV. Anabela Varela conta-nos a história toda. Após pedido de impugnação apresentado na semana passada pelo mandatário do PAICV junto ao Tribunal da Comarca por alegadas dívidas com a Câmara Municipal de São Felipe, a UCID reagiu amparada no acórdão do Tribunal Constitucional. Segundo a UCID, o partido apresentou o contraditório e demonstrou que não existiam dívidas dos dois candidatos à Assembleia Municipal de São Felipe. Ao procurar esclarecimentos junto dos serviços camarários sobre as supostas dívidas, António Pires Cardoso, coordenador regional da UCID, afirmou que tudo não passou de uma dívida inexistente atribuída ao candidato numa tentativa de desacreditar a campanha da UCID. A Câmara Municipal tem uma responsabilidade de proteger dados de pessoas. Que outra pessoa que está a fazer parte da nossa candidatura, sem dívida, vaza na comunicação social e também nas redes sociais. E nesse caso, como vazamento de dados nas redes sociais está provado, mas foi negligente, como na pessoa de responsável de UCID, do tem bom relacionamento com o senhor Presidente da Câmara Municipal, não está pedindo que é para fazer uma investigação para provar como é possível ter um duque falso na Câmara Municipal. António Pires Cardoso pediu cautela ao mandatário do PAICV e que este deveria se preocupar com a sua própria candidatura e vai mais longe. Não também pedi realmente que fosse pedido publicamente desculpa no sentido de denigrir a imagem de nossa candidatura, no sentido de denigrir a imagem de nosso candidato e mesmo assim tentativa fraudulenta de impugnar nossa candidatura. Nossa candidatura também pondera se realmente há necessidade de entrar com um processo crime contra a Câmara Municipal ou então mesmo o senhor mandatário do PAICV, senhor João Domingos. Além disso, acrescentou que quem tem telhado de vidro não deve atirar pedras ao vizinho. Se não repara, eles bem apresentam-se essa candidatura com o carro de Câmara. Desde que eles realmente é candidato, é que pode usar bem público. Nós do Tapela, mas nosso trabalho que nós também fazer é no sentido de dar continuidade ao desenvolvimento. E não repara, mas tem muito esbanjamento com bens públicos que o CID também trabalha no sentido para acabar aquilo lá.
Há pouco tempo notou já, por exemplo, um acidente que fazia vítima de 2 pessoas, que tem nem sequer proteção civil com equipamentos adequados que é para tratar aquela. A hora que não está a fazer esbanjamento de bem público, que o outro lado está a falhar. A UCID reforçou que o objetivo da sua equipa é manter uma campanha cívica, sem provocações, focada nos interesses do município. O CID da Ilha do Fogo pondera então processar o PICV local, bem como a Câmara Municipal, acusando-os de falsificação e vazamento de dados pessoais. E também o CID pede desculpas por parte da Câmara Municipal e também do mandatário do PICV. E a importância da aeronáutica militar para a defesa é tema de uma conferência que decorre na Ilha do Sal, um evento que assinala o Dia da Defesa Nacional. As experiências do Brasil, Portugal e Moçambique foram partilhadas durante a conferência assistida pelo Valdemar Almeida. Não foi por acaso que Sal foi a ilha escolhida para a discussão desta temática, mas também pela pertinência e importância que esta questão tem no momento em que se vem trabalhando para fazer a implementação da aeronáutica militar, sublinhou Janine Lelis na abertura da conferência. No ato central das comemorações do Dia da Defesa Nacional estará em debate a aeronáutica militar, mas, lembrou a ministra, é também mais uma oportunidade para se falar da defesa nacional numa perspectiva pedagógica. As pessoas sempre pensam que quando nós falamos da defesa nacional, nós falamos das Forças Armadas. As Forças Armadas são a componente militar da defesa nacional. A defesa nacional é, de facto, um conceito muito mais abrangente, um conceito muito mais alargado, que envolve várias responsabilidades de vários outros setores. Falar da defesa nacional, na verdade, é falar da defesa dos interesses nacionais, dos interesses vitais que o Estado deve prosseguir. A pergunta que Janine Lelis faz é: o que são esses interesses? Não é nada mais, nada menos do que o bem-estar e a segurança da população. É para isso que, na verdade, a defesa trabalha. E, neste contexto, foi desenvolvido o conceito estratégico que mostra as nossas fragilidades, aponta aquilo que são as ameaças, mas também indica o que é que são, na verdade, as nossas forças, e organiza as coisas de forma que haja uma ação concertada do Estado para que nós possamos, de forma articulada, trabalhar para esta defesa. No essencial, reforça a governante para debelar as vulnerabilidades do país e trabalhar para se conseguir uma autossuficiência e fortalecer aquilo que é a nossa soberania nacional. Por isso é que trabalhar para que haja crescimento económico é também trabalhar para a defesa. Trabalhar para combater a dengue ou qualquer outra epidemia é trabalhar para se ter defesa. Porque, na verdade, tudo o que é que ameaça uma população é uma ameaça ao país e é uma ameaça àquilo que é a defesa nacional. No primeiro painel, os conferencistas abordaram o tema a importância da aeronáutica militar para a defesa nacional, com as experiências do Brasil, Portugal e Moçambique. Antes do almoço, o tema que se seguiu foi o processo de implementação da aeronáutica militar e a contribuição da aeronáutica civil para o seu desenvolvimento. À tarde, prevê-se a discussão do painel sobre a contribuição da aviação militar para a segurança marítima. E por falar em segurança, a Ministra da Justiça disse hoje que Cabo Verde tem como meta integrar a lista verde de países cumpridores no que toca ao tráfico de pessoa. Joana Rosa falava aos jornalistas à margem da cerimónia de posse dos membros do Observatório Nacional contra o Tráfico de Pessoas. A Carmelita do Rosário tem os detalhes. Cabo Verde consta ainda da lista cinzenta de países que cumprem com diretrizes mundiais no que concerne ao tráfico de pessoas. O país tem como meta chegar à lista verde. Para isso, o governo tem contado com apoios de vários organismos internacionais. Isto porque, sublinha a ministra Joana Rosa, trata-se de uma preocupação mundial em relação ao tráfico de pessoas. E os países vulneráveis são sempre, são sempre chamados para possam criar, primeiro, um quadro legal robusto, depois criar instituições também robustas que possam dar corpo no combate a este que é um mal, que não é só um mal de Cabo Verde, mas que também atinge a nível global vários países do mundo. E falando em exigências internacionais, o país passa a contar, a partir de hoje, com o Observatório Nacional contra o Tráfico de Pessoas,
pessoas, cujos membros foram empossados esta manhã. A governante explica que cabe ao Observatório a monitorização e realização de ações que visam sensibilizar a população sobre o tráfico de pessoas. Ao Observatório cabe a missão de monitorar, promover ações que visam sensibilizar a população em torno daquilo que é temática tráfico de pessoas, mas sobretudo também ser um canal onde os casos que vão acontecendo possam ter, um fluxo desde o atendimento, o conhecimento do facto, a abordagem do facto, depois a necessidade do próprio observatório servir-se de canal para que as vítimas possam ser encaminhadas às autoridades judiciárias, através da Polícia Nacional, da Polícia Judiciária e da função também primordial do Ministério Público enquanto titular da ação penal. O Observatório Nacional contra o Tráfico de Pessoas é composto por vários membros, desde magistrados dos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público, Polícia Nacional e Judiciária, ICA, Sociedade Civil e entre outros. Elisa Fontes vai presidir o Observatório Nacional contra Tráfico de Pessoas. E os países da comunidade de língua portuguesa deverão fazer da cooperação um elemento-chave para os bons resultados da exploração dos recursos marinhos, da segurança da navegação e também da saúde dos oceanos. Um pensamento transversal nas intervenções de abertura da segunda Conferência de Hidrografia, uma cerimónia acompanhada pelo jornalista José Pedro Santos. A grande extensão das linhas de costa e das zonas económicas exclusivas que os países da CPLP são detentores afiguram-se como denominador comum para que juntos tracem políticas de segurança marítima no que toca à navegação segura e à boa governança dos recursos marinhos. Uma afirmação do Ministro do Mar, que esta manhã presidiu a abertura da segunda Conferência de Hidrografia dos países que têm a língua portuguesa como fator unificador. Jorge Santos crê que juntos essas nações poderão traçar as melhores políticas públicas para a exploração sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos. Temos que eliminar esse tabu. Falar do mar é falar muitas vezes de problemas quando falamos de recursos energéticos, do petróleo, do gás natural, das reservas de ouro que existem ou de outras reservas que existem nos nossos mares. Mas não, é chegado o tempo de nós mapearmos, conhecermos essas riquezas e organizar a sua exploração de forma responsável, equilibrada e pensando nas gerações de hoje e nas gerações futuras, com o equilíbrio necessário e a segurança necessária. Porque nós temos a tecnologia, temos o Estado e a governança, temos a responsabilidade, temos gente com capacidade e a capacidade que não existe, vamos consegui-la através da parceria e da cooperação. A disponibilidade dos recursos tecnológicos e a cooperação para o Ministro Jorge Santos são os elementos que, conjugados à cartografia, poderão conduzir os países a resultados extraordinários na exploração marinha. Uma atuação que deve ter, em linha de conta, alguns malefícios. Os oceanos estão para servir o mundo. Quando nós, aqui em Cabo Verde, ou nos nossos países, desenvolvemos políticas públicas, por exemplo, neste quadro, Cabo Verde, neste momento, está a fazer um esforço enorme da infraestruturação e modernização das suas infraestruturas portuárias, por exemplo. Nós estamos a fazer porque o governo de Cabo Verde decidiu dar centralidade à economia azul, nesta transferência da economia marítima para uma economia azul sustentável. Mas temos que saber que estamos num mundo onde a sobrepesca é uma realidade, onde a poluição dos nossos oceanos é uma realidade, onde a pesca ilegal é outra realidade, onde a pilhagem, muitas vezes, de recursos nossos do mar também é uma realidade e, por conseguinte, temos que ter os cuidados e os elementos necessários para construir essa governança. Para o secretário executivo da CPLP, Zacarias Costa, a gestão sustentável dos recursos marinhos passa, inevitavelmente, por uma cooperação efetiva entre os Estados da comunidade. A cooperação da CPLP na área da hidrografia contribuirá para acelerar a concertação da comunidade e dos seus Estados-membros com outros parceiros internacionais, reforçando o quadro institucional para a partilha de experiências de sucesso, ferramentas de trabalho, mecanismos operacionais e atividades de capacitação mútua. A segunda Conferência de Hidrografia da CPLP decorre no Mindelo até sexta-feira e enquadrada no programa da 7ª edição do Ocean Week.
E um homem foi eletrocutado após tentar controlar um incêndio esta manhã aqui em Enxada de Santo Antônio, no bairro do Brasil. O incêndio, segundo o relato dos moradores que presenciaram o ocorrido, iniciou no terraço, numa barraca de madeira. As causas do incêndio, para já, são desconhecidas. O fogo, segundo o relato de um dos moradores que presenciou e ajudou a equipa de bombeiros a controlar as chamas, iniciou no terraço em uma barraca feita de madeira numa residência e alastrou-se rapidamente para outras habitações. O fogo pega, não sabe nem de casa na janela, assim, não. Até que começa a enfermagem, me vê que chomba. Chomba esse momento, o que é que se faz? Se faz bem na hora certa, minuto, mais ou menos 10 minutos depois do incêndio. Só que moradores de ali acabou de fazer nada. Casa de barraca, tudo pegaram com o banheiro, depois paga, quando se paga. E foi difícil. Só que o bombeiro bem no momento. As barracas estão lá contra a pau. De barraca, pega 2 barracas. Agora, tudo é que pega no milho e de vara que langa sem feios. Então, a polícia, o bombeiro. De 10 minutos, o bombeiro estava ali. Devido à propagação das chamas, a comunidade juntou forças para tentar controlar e resgatar os pertences, mas alguns bens materiais foram consumidas pelas chamas. Enquanto falávamos com a população, o inesperado acontece. Tudo coisa é que toca lume dentro de casa. Um morador que ajudava no local foi eletrocutado e foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro. É que jovem lá, conforme está correndo, é que sabia de quando estava lá. Pega-me mesmo, mas resgatando para a tranca que som, então que som vai cair mais, só que não está também essa fora, vai vivo. Entretanto, no terreno, polícias estiveram a acalmar os ânimos dos moradores que ficaram exaltados com o ocorrido. Após as chamas estarem controladas, a equipa da Eletra compareceu no local, o que causou a revolta dos moradores que alegam má prestação de serviço das autoridades, quando estas deveriam ter cortado a eletricidade, uma vez que o uso da água estava em causa. E a Rádio de Cabo Verde apurou que o homem eletrocutado sobreviveu após ações de primeiros socorros e posterior cuidado hospitalar. E no âmbito da Semana Internacional da Segurança do Medicamento, a entidade reguladora independente da saúde, ERS, promove hoje a Bagé, no estado do Mindelo, uma ação de capacitação em avaliação da causalidade, ação que conta com a participação de profissionais de saúde de São Vicente e também Santo Antão, conforme Patrícia Martins. O objetivo é capacitar esses profissionais de saúde acerca de um instrumento fundamental que é a avaliação da causalidade, que permite estabelecer a ligação causa e efeito relativamente a uma possível reação adversa a um medicamento, explica a responsável pelo pluro da área farmacêutica e membro da administração da ERIS. Estamos aqui com essas especialistas do Infarmed para exatamente capacitar esses profissionais em procedimentos, em técnicas, por uma intervenção mais célere quando há casos de suspeitas de reações adversas, sabemos como intervir e também para minimizar os riscos. E quando nós estamos a capacitar os profissionais, estamos a também dar uma ferramenta bastante importante que depois apoia na própria definição ou melhoria do perfil de segurança do medicamento. Então essa formação é um instrumento extremamente importante. Então nós temos que capacitar esses profissionais para depois replicarmos essa mesma futuramente, à medida que vamos implementando centros de gestão de riscos, vamos capacitando de forma alargada todos os profissionais de saúde. Essa é a intenção e a perspectiva da ERS. Enquanto parte do Sistema Nacional da Farmacovigilância, o utente também deve estar atento, realça Iris Vasconcelos. Quando ele tem uma terapêutica, ele deve estar atento para identificar algo que possa não correr bem com um determinado medicamento. Às vezes não é por causa que o medicamento tem um problema. Às vezes são interações a outros medicamentos ou às vezes pode ser o organismo responde consoante determinados fatores. Então deve estar atento a possíveis reações que às vezes são esperadas ou às vezes inesperadas, mas tem que estar atento para informar ao profissional de saúde que algo não está a correr bem, para que haja ajustes na terapêutica e também as notificações, porque só assim melhoramos o perfil de segurança dos medicamentos. Por isso o apelo a que os medicamentos sejam adquiridos nas farmácias, que são alvo de inspeções regulares por parte da ERIS. As farmácias comunitárias são farmácias que estão inseridas nas comunidades para servir ao utente, para servir a uma comunidade específica.
Sim, então nós queremos é que o acesso seja sempre de qualidade, que os utentes consigam, no âmbito das competências atribuídas às farmácias comunitárias, tenham acesso atempado ao medicamento com segurança, qualidade e eficácia. E por isso que nós fazemos inspeções regulares para aferir as condições que estão os medicamentos nas farmácias e os utentes não adquirem medicamentos na via pública porque estão a colocar em risco. Nós sabemos que é um problema internacional e estamos aqui nessa semana para apelar isso. Não só os riscos da automedicação, mas também uma automedicação de medicamentos disponibilizados em lugares que não são autorizados. Os lugares autorizados são as farmácias comunitárias e as farmácias estão inseridas nas estruturas públicas de saúde que garantem a conservação adequada, a segurança e a qualidade dos medicamentos. ERIS apela ao uso racional e adequado dos medicamentos, que as prescrições sejam seguidas pelos utentes e ainda que todos adiram às ações que assinalam esta Semana Internacional da Segurança do Medicamento. Bom, aqui duas correções. Primeiro, para dizer que eu falei em ação de capacitação em avaliação da causalidade. É causalidade e não casualidade, conforme erradamente eu disse. Da mesma forma que também falei que o homem que esteve no alvo do acidente aqui em Chá de Santo António, a seguir ao incêndio, que foi eletrocutado e não morreu, e também alguém mandou uma mensagem a dizer que se não morreu é porque não foi eletrocutado. Portanto, fica aqui a correção. Encontrada na 7ª edição do Festival Mindelact, decorre hoje em Amanhã, na cidade do Mindelo, a formação de improvisação ministrada pela atriz brasileira Mariana Vasconcelos, da companhia luso-brasileira Insana Cena. A Raquel Mendes tem os pormenores. Explorar técnicas e libertar a criatividade é o propósito da formação em improvisação ministrada pela atriz brasileira Mariana Vasconcelos. Formada em teatro e com uma experiência de 10 anos em improvisação, Mariana Vasconcelos acredita que quem trabalha em grupo e com o público precisa lidar com o fracasso que muitas vezes impede o ator de se soltar. Essa lida com o fracasso, como ela é difícil e às vezes ela impede do ator experimentar. Porque está tão preso no acerto, tem que brilhar sempre. E é mais brincado. Então acho que a improvisação faz esse convite de brincar, da espontaneidade, de usar a imaginação, da aceitação da proposta do outro, como as próprias, né? Com mais fluidez, mais liberdade e menos julgamento. Digamos que dá mais leveza à peça. Sim, eu acho que sim. Mais leveza, pelo menos, ao processo criativo. A peça pode ser super densa no fim, mas pelo menos o processo foi mais leve. E a espontaneidade, imaginação e aceitação das propostas do outro, a atriz e formadora quer acrescentar a expressão corporal. Eu gostaria de passar através do corpo, muita experimentação corporal primeiro, para depois vir aos pouquinhos a fala. Experimentos muito primeiro pela via corporal, para que comece de um lugar menos racional. Acho que o corpo traz para um lugar mais intuitivo e acho que isso é importante. A formação em improvisação ministrada pela atriz brasileira Mariana Vasconcelos, que acontece hoje e amanhã, enquadra-se no Festival Mindelact, que este ano celebra os 30 anos sob o lema Bodas de Pérola, festival do teatro que decorre até o próximo dia 9 na cidade do Mindelo. 13h mais 44, duas curtas notas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou ontem a demissão do seu ministro da Defesa por falta de confiança e indicou por o seu lugar o anterior ministro das Relações Exteriores. Da Rússia, chega-nos a informação de que a Câmara Alta do Parlamento russo ratificou o Tratado de Defesa Mútua com a Coreia do Norte, cujos soldados estão, segundo a Ucrânia e os Estados Unidos, prestes a juntar-se aos russos que combatem as forças ucranianas. Vamos ver agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já, pela via aérea, estão a aproximar-se dos destinos os aparelhos da TAP que vão para São Vicente e também que vêm aqui para a praia. Para já, ambos os aviões saíram com algum atraso de Portugal. O aparelho da TAP que partiu de Lisboa para São Vicente partiu com quase 2 horas de atraso e deve aterrar dentro de minutinhos, 4 a 5 minutos, do aeroporto internacional Cesário Évora, em São Vicente. O mesmo acontece com o aparelho que veio para a praia, também saiu com 1 hora e 53 minutos de atraso e deve aterrar dentro de sensivelmente 3 minutos, citando aqui no aeroporto da praia.
Pela via marítima temos a navegar neste momento Dona Tututa, que está a aproximar-se do extremo oriental de São Nicolau, com chegada prevista por volta das 17 horas do Porto de Rafal em São Nicolau. O Chiquinho, a fazer a sua travessia habitual do canal entre Santo Antão e São Vicente, está muito perto também de chegar ao Porto Grande em São Vicente. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem nas tabelas sublunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para hoje, quarta-feira, 6 de novembro, o sol despontou às 6 horas 31 minutos e 44 segundos e o pôr do sol será às 8 horas 3 minutos e 35 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 10 horas 52 minutos e vai-se pôr pelo sudoeste quando forem 22 horas e 12 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2 horas e 54 minutos e a seguinte será às 14 horas e 54 minutos. A primeira pré-bar aconteceu às 8 horas e 52 minutos, a seguinte vai acontecer às 21 horas e 15 minutos. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 13h40 e a seguinte, aliás, acontece às 15 horas e 38 minutos. A primeira pré-bar acontece às 9 horas e 40 minutos e a seguinte vai acontecer quando forem 22 horas e 7 minutos. Em relação à pesca, amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 3 horas e 58 minutos até às 5 horas e 58 minutos, ou então das 16 horas e 28 minutos às 18 horas e 28 minutos. Fim de linha, tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que Donald Trump foi eleito 47º presidente dos Estados Unidos da América, promete era de ouro para o país e seu povo. O primeiro-ministro defende no debate do orçamento que o país está na direção certa para eliminar a pobreza extrema. O PAICV torce o nariz, o MPD defende o documento. O CID considera que aumenta a dívida pública. O CID ameaça processar o PAICV e a Câmara de São Filipe por falsificação e vazamento de dados pessoais. O primeiro-ministro de Israel demite ministro da Defesa por falta de confiança e a Câmara Alta do Parlamento Russo ratifica o Tratado de Defesa Mútua entre a Rússia e a Coreia do Norte. Muito obrigado. Continuação de uma boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.